Muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Empresarial. Terminando agora a Lei de Propriedade Industrial, nós vamos falar a respeito das nulidades do registro. E vamos começar falando sobre a nulidade do registro do desenho industrial. A ideia de nulidade do registro ela serve tanto para a marca quanto para desenho industrial. Mas qual é o motivo que eu irei fazer duas aulas separadas? O procedimento de nulidade do desenho industrial tem algumas nuances próprias. Por mais que a ideia do procedimento ela tenha suas semelhanças, mas tem prazos diferentes. Então é melhor ver esses prazos diferentes em momentos diferentes, nos momentos oportunos, nos momentos em que cada um deve ser visto, do que fazer uma aula inteira apenas sobre a nulidade e correr o risco de fazer uma confusão na sua cabeça. Então, por isso que eu vou fazer uma aula sobre a nulidade do desenho industrial e depois uma aula sobre a nulidade da marca, até mesmo seguindo o que a própria LPI, a sequência que a LPI faz. Tá? Quando nós falamos de nulidade, nós temos que entender o seguinte: qual que é a ideia de requerer essa nulidade? Por que um desenho industrial ele pode ser considerado nulo? Olha, quando se fala a respeito de nulidade, eu quero que você anote no seu caderno o seguinte: o desenho industrial é nulo quando não foi obedecido os requisitos de registrabilidade. E esses requisitos de registrabilidade nós vamos ver nos artigos 94 a 98 e também lá no artigo 100. O artigo 100 especificamente ele vai tratar a respeito de quais elementos que o titular tenta registrar como desenho industrial e que não pode ser registrado como desenho industrial. Aqui trata a respeito dos desenhos industriais considerados como ilícitos ou não tem licitude para ter o seu registro deferido. Então a ideia de nulidade é aquela propriedade industrial não seguiu os requisitos legais exigidos para que seja considerado como legal. Por isso que há essa necessidade de nulidade. Quando nós falamos a respeito de nulidade dentro do desenho industrial, porque o nosso tema é desenho industrial agora, nulidade de desenho industrial, nós poderemos ter o procedimento administrativo e nós poderemos ter também o procedimento judicial. Por mais que você esteja lembrando que viu isso daqui lá na nulidade das patentes, temos que prestar atenção porque nós temos dentro do procedimento administrativo do desenho industrial e da marca algumas situações bem mais peculiares. Tá? Primeiro, então, vamos começar a falar sobre o procedimento na via administrativa. Quando se fala que é na via administrativa, significa que será perante o próprio órgão que até então deferiu o registro do desenho industrial perante o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Quem pode requerer? Quem são os interessados? A Lei de Propriedade Industrial fala assim, que o procedimento de nulidade administrativa ele pode ser intentado de ofício pelo INPI ou por qualquer interessado. Então, quais são os interessados que podem promover esse processo de nulidade? O próprio INPI ou qualquer outra pessoa interessada. O titular tem interesse em requerer a nulidade do desenho industrial dele? Claro que não. Por isso que não vai figurar aqui
como interessado em requerer a nulidade. O titular, pelo contrário, ele vai ser intimado para manifestar para que mantenha o registro do seu desenho industrial, tá? E então nós temos aqui como interessados de ofício pelo próprio INPI ou qualquer interessado. O que eu quero chamar a atenção para vocês? A via administrativa, o procedimento administrativo para nulidade do desenho industrial, do registro do desenho industrial, ele pode ser ajuizado no prazo de 5 anos contados da concessão do registro. Então observem, a partir do registro eu tenho um prazo de 5 anos para poder requerer administrativamente a nulidade do registro do desenho industrial. Prestem bastante atenção nesse prazo, porque é um prazo muito incomum dentro da propriedade industrial. É um prazo muito comum dentro da lei de propriedade industrial, tá? Então eu tenho um prazo de 5 anos para poder requerer essa nulidade. Quando é instaurado o procedimento administrativo para nulidade do desenho industrial, o titular do desenho industrial ele vai ser intimado para manifestar em 60 dias, tá? A respeito desse procedimento. Depois, decorrido esse prazo, com ou sem manifestação do titular, o INPI ele emitirá parecer em 60 dias. Também 60 dias. Então, o INPI instaura-se o procedimento de nulidade. Intima-se o titular para manifestar em 60 dias. Manifestando ou não, decorrido esse prazo de 60 dias que ele tinha para manifestar, o INPI ele vai fazer um parecer e ele tem um prazo de 60 dias para fazer esse parecer. Após esse parecer, o presidente do INPI vai decidir sobre a nulidade ou não do desenho industrial. Então aqui nós teremos o presidente do INPI decidindo sobre a nulidade ou não do desenho industrial. Se ele decidir pela nulidade, é interessante a gente prestar atenção ao seguinte. Tem uma seguinte observação que eu quero falar com vocês. Coloca aí. A nulidade retroage à data do depósito. Então vamos imaginar em uma situação hipotética, um exemplo. Eu tive o depósito, ou seja, o protocolo do pedido de registro do desenho industrial, tive o depósito aqui em janeiro de 2010, certo? E eu tive a nulidade em janeiro de 2019. Quando fala que retroage a data do depósito, significa que considera-se nulo o desenho industrial desde a época em que ele foi depositado, tá certo? Se o presidente do INPI decidir por manter a nulidade ou por manter a registrabilidade do desenho industrial, todo jeito o procedimento administrativo vai se encerrar, tanto pelo deferimento da nulidade, quanto pela manutenção do registro. O presidente do INPI decidindo vai encerrar a via administrativa. Encerrando a via administrativa com a manutenção do registro, o INPI ou um terceiro interessado ele pode utilizar da via judicial para poder requerer a nulidade do registro do desenho industrial, porém na via judicial, que nós vamos ver
nesse exato momento. Detalhe, se for mantido aqui se for mantido o registro do desenho industrial, o próprio NPI ou um terceiro pode ir para a via judicial. Se for indeferido, se for cassado o registro do desenho industrial, aí o titular do desenho industrial pode ir para a via judicial requerer que seja revisto esse ato do NPI. Então ele vai para o judiciário para poder revogar essa decisão do NPI para manter a sua registrabilidade. Então são interesses diferentes. Vamos falar agora a respeito da via judicial, que é bem tranquila, porque nós já vimos isso daqui, tá? A própria LPI, a própria propriedade industrial, a lei de propriedade industrial vai falar o seguinte, que para o procedimento judicial do registro, ou da nulidade do registro do desenho industrial, vai aplicar de forma subsidiária tudo aquilo que for referente à nulidade requerida judicialmente para as patentes. Então, o que eu quero que vocês observem aqui, primeiro, vamos às regras básicas, né? Quem são os interessados em requerer a nulidade judicial de um desenho industrial, de um registro? Do NPI, de ofício, e se ele não for o autor, obrigatoriamente ele vai ter que intervir no feito. Isso é uma regra imposta pela Lei 9279, que é a Lei de Propriedade Industrial, ou qualquer interessado. Super tranquilo. A competência será da Justiça Federal. O titular, no caso, ele será a parte requerida no procedimento judicial. O titular, ou seja, o proprietário do registro do desenho industrial, ele terá o prazo de 60 dias para contestar. Isso daqui é o comum de termos em todos os procedimentos, como a gente já viu no procedimento de nulidade judicial da patente. Agora, o que vai diferenciar também a nulidade do desenho industrial da nulidade da marca é o detalhe que eu vou falar para vocês agora. Como a Lei de Propriedade Industrial diz que vai aplicar subsidiariamente as regras do procedimento judicial de nulidade judicial da patente, aqui para a nulidade judicial do registro de desenho industrial, significa dizer o seguinte, anota aí. O procedimento judicial poderá ser ajuizado a qualquer momento durante a vigência do registro do desenho industrial. Então, enquanto estiver vigente o registro do desenho industrial, poderá ser ajuizada essa ação de nulidade do desenho industrial. Tá certo? Na próxima aula eu volto para falar a respeito da nulidade do registro da marca.